Olá a todos e bem-vindos a mais um programa do Basta Crer, programa de fé. Basta crer em Jesus Cristo e tudo começa a mudar para melhor. Em rodapé você tem o telefone do WhatsApp e do SOS, para onde você pode telefonar, fazer o seu pedido de oração, explicar qual é o problema, ou também a dar o seu testemunho. Também pode usar esses números para pedir um aconselhamento ou pedir informações. E pronto, este programa é um programa de fé que vai gerar fé no seu coração para que você possa vencer. Comigo ao meu lado tenho a Mariette, que vai cantar um hino muito bonito, que diz o quê? Que diz Deus é real. Nós sabemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na verdade, o salmista diz: quero expressar como foi bom quando Jesus entrou em mim. E é isso mesmo que nós vamos cantar nesta noite. Quero expressar como foi bom quando Jesus entrou em mim. Foi desde então que eu pude sentir o seu amor e o seu poder dentro de mim. E coisas mais posso eu não saber, mas pela fé eu sei que eu chego lá. E enquanto isso eu volto a dizer que o meu Deus é real, porque eu senti o seu poder. Meu Deus é real, Deus é real, real para mim, real para mim. Sua presença tem envolvido todo o meu ser. Tudo é para mim, Tudo é para mim. meu Deus é real. Deus é real. Ele vive em mim, em todo o meu ser. Meu Deus é real, Ele vive em mim, vive em mim e em todo o meu ser. Meu Deus é real, vive em mim, vive em mim e em todo o meu ser. Meu Deus é real. Glória a Deus. A próxima música que nós vamos cantar tem como título Vem e Segue-me. Jesus certa vez encontrou-se com um jovem e disse ao jovem: vem e segue-me. Não olhes para trás. Toma a tua cruz. Na verdade, todos nós, a cada dia, devemos tomar a nossa cruz e seguir após Jesus. Um dia, Jesus virá buscar a sua igreja e todos nós subiremos com Ele e não haverá mais dor nem tristeza. Para si que nos ouve esta noite, vem e segue a Jesus. Vem E segue-me, vem, vem após mim. Vem e segue-me até ao fim. vem e segue-me. Vem e segue-me, vem, vem após mim. Oh, Vem e segue-me até ao fim. não olhes para trás. Toma a tua cruz. Tudo que tens, Entrega a Jesus, nega o teu ser e encontrarás a vida eterna. Não olhes para trás. Oh, vem e segue-me. Vem, vem após mim. oh, Vem e segue-me até ao fim. Senhor, Senhor, eu quero ir. Ajuda-me, dá-me o poder
ajuda-me, dá-me o poder. Senhor, tu podes dar A força do teu querer. Vem e segue-me. Venha, Jesus. Vem após mim. Vem e segue-me até ao Mais uma vez, vem, segue-me. Vem e segue-me. Vem após mim. Oh, Vem e segue-me até ao fim. até ao fim. Aleluia. E todo aquele que vier e seguir a Jesus, esse um dia será chamado de servo bom e fiel. É isso mesmo que nós também vamos cantar nesta noite, para si nesta noite, servo bom e fiel. Desperta o dom que há em ti, pois Deus quer te utilizar. Os talentos que tu tens, irmão, para Deus os vais usar. Há uma coroa para ti e para aquele que vencer. Certamente ouvirás Jesus um dia dizer: servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, servindo ao teu Senhor. Servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, desempenhaste o teu papel, sobre o muito te vou pôr. Servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, servindo ao teu Senhor. Servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, desempenhaste o teu papel, sobre muito te vou pôr. Servo bom e fiel. Aleluia, servo bom e fiel, é assim que um dia todos nós queremos ser chamados. E este é um programa de fé, para encher o seu coração com a palavra de Deus. Todos os dias nós estamos aqui a ouvir falar de Deus, a ouvir a palavra de Deus. E quem sabe você está a passar por um momento de aflição, saiba que Deus, Ele tem o melhor para si e o caminho se abrirá na sua vida. Muitas são as aflições de um justo, mas Deus nos livra de todas. Por isso, tenha fé em Deus e o caminho se abrirá. Quando estás sozinho em frente à muralha e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando já fizeste o que sabes fazer, já não há mais força em ti. Louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá, e o caminho
se abrirá. Quando estás exausto, cansado de lutar, já não há mais força em ti. Louva a Deus e Ele te ajudará. Quando já fizeste o que sabes fazer, já não há mais força em ti. Louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá na tua vida. E o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. Aleluia. E nós agora também vamos ficar com um clipe de uma das muitas bandas que existem na Kuriakos Music. Então, fica aí. A batalha é grande, há uma peleja entre o bem e o mal. Estamos do lado certo, porque a luz é melhor que a escuridão. Juntos somos mais fortes, ninguém consegue nos derrubar. O maior está entre nós, seu nome é Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Destinados somos para grandes coisas. Destinados
chamados somos para grandes coisas. Muito bem, nós vamos então agora falar um pouco de finanças, porque realmente todos estamos a precisar de fé para esta área. Porquê? Porque o mundo está em grande crise após o Covid-19. E há muita gente que sofreu e ainda está a sofrer muito, inclusive pessoas que já são crentes, que andam com Deus, mas que não conhecem as leis de Deus, não conhecem os segredos de Deus. Isto para dizer o quê? Que quem andar com Deus e quem conhecer as regras de Deus, esse vai vencer, mesmo diante de tamanha crise, porque Deus nunca falha. Então precisamos é de aprender as leis acerca de finanças. Ora, eu tenho aqui assim a Bíblia aberta em Marcos 4:26, onde o próprio Jesus ensinava o seguinte, e dizia que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada à ceifa. Então, Jesus estava a ensinar que tudo no reino de Deus, no governo de Deus, no país de Deus, funciona com base em sementes. Tudo. Não é só as plantas, a agricultura, os bebés nascem como resultado de uma semente do homem, as suas palavras são sementes e dinheiro também é semente. E por isso é que, se formos ver também Lucas 6:38, íamos ver que Jesus disse assim, dai e ser-vos-á dado. Semeia primeiro, colherás depois. Ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Com a medida com que medirdes, com essa serás medido. Claro, se eu semear pouco, vou colher pouco. Se eu semear muito, vou colher muito. Então, por que razão é que nós, na Igreja Maná, recolhemos ofertas e dízimos? Será que é para pagar alguma coisa? Não. Ninguém paga nada. Tudo que Deus dá é grátis. Então, por que é que recolhemos ofertas e dízimos? Porque é a maneira de Deus, o sistema de Deus, nos abençoar, nos ajudar financeiramente. É isso mesmo que Deus diz. Que se nós honrarmos a Ele com os nossos dízimos e as nossas ofertas, que Ele abre as janelas dos céus e derrama sobre nós uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Eu sei que quem ouviu isto pela primeira vez vai ficar espantado. Eu também fiquei espantado, mas que coisa tão estranha. Mas a verdade é que funciona mesmo. Portanto, o nosso dinheiro, quando é dado, semeado numa igreja, é como uma semente no solo adequado. Repare que cada semente tem o solo certo. Se você pensar em arroz, o terreno tem que ser cheio de água. Se for outro tipo, como milho, trigo, etc., evidentemente é um terreno, não vou dizer seco, mas é um terreno normal. Depois também há terrenos bons e há terrenos médios e há terrenos fracos. Enfim, isso é para dizer que há lugares onde sim se prega o Evangelho, mas Deus está assim só com as conta-gotas. Mas pronto, não é isso que eu quero falar. Queria mais falar agora é o seguinte, que nos dias de hoje muita gente está mega preocupado porque tem contas, despesas que são difíceis de pagar. E a tendência o que é? É olhar para as despesas.
ficar obcecado, vamos assim dizer, com tanta despesa por pagar. Claro que nós temos que pagar as despesas, temos que olhar para as despesas. Mas, por outro lado, se eu apenas olhar para as despesas, está a ver? Eu vou ficar amarrado, vou ficar neutralizado. No ponto a seguir, eu vou ensinar que nós devemos olhar para Jesus e não para os problemas. Olhar para Jesus e não para as despesas. O que é que eu quero dizer com isto? Que sim, temos despesas para pagar, sim, temos problemas que existem aí, mas se eu olhar para Jesus, então eu vou ter sucesso. Foi o que aconteceu quando Pedro estava num barco, mas os outros 11, ao todo eram 12 discípulos, e estava um temporal terrível. Então, ao longe, apareceu Jesus e eles ficaram assustados, pensando até que era um fantasma, mas Jesus disse, não tenha mão porque sou eu. Então Pedro, arrojado, disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, ok. Então Pedro saiu do barco, andou por cima das águas. Mas, de repente, começou a afundar-se, porque tirou os olhos de Jesus, começou a pôr os olhos no vendaval, nas ondas, no vento, tudo isso. E a lição é esta. Diante de um temporal, diante de contas gigantes, diante da crise, o pior que se pode fazer é estar sempre a falar da crise, a olhar para a crise, a olhar para o dinheiro, contar o dinheiro, andar preocupado. É o pior que se pode fazer, porque não adianta nada. A ver, o próprio Jesus dizia, a Mateus 6,38, buscai primeiro o reino de Deus. Porque andas preocupado com isto, aquilo, com outro, não adianta nada. A ver? Mas se nós pusermos a Deus em primeiro lugar, a ver? Tudo o resto será acrescentado. Como é que eu posso pôr Deus em primeiro lugar na área financeira? Usando a lei de semear para colher. A ver? Ok, há contas por pagar e provavelmente há até que equilibrar as contas. Enquanto não tem um padrão mínimo que satisfaça as contas, se calhar antigas. Antigamente você tinha maior capacidade financeira, se calhar agora até as coisas aumentaram, não sei. Cada caso é o seu caso. Mas você pode subir de nível, você pode subir financeiramente. Como? Aumentando as suas sementes. Usando as leis de Deus, a ver? Que vai gerar a multiplicação das suas sementes, que vai aumentar o seu padrão de vida. É assim que se vence. Não há outra maneira. E como Deus funciona sempre, como o que Deus diz é para hoje, para amanhã, para sempre. Como o que Deus diz é uma promessa que não falha, este é o caminho. Está a ver? Porque já vimos que, infelizmente, os políticos dizem, acontece, isso aqui, mas nada funciona. Mas Deus não é nenhum político. Deus é Deus. E, portanto, qual é a minha exortação? É olhar para Jesus. É usar as leis de Deus. É semear, ir à igreja mais perto de si, ou então, porque há pessoas que moram longe, vou pedir ao time para chegar aqui, usar os meios modernos de transferência bancária, etc., como muita gente já faz, e semear. Semear com fé. Pôr a lei de Deus em prática. Você vai ver como Deus vai fazer a multiplicação dessas sementes. Jesus dizia, portanto, em Lucas 6,38, dai-se-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida. Com a medida com que medirdes, é com essa que tu vais ser medido. E, portanto, à medida que nós vamos tendo mais e mais fé nesta área, a gente vai tendo cada vez menos medo da área financeira, cada vez ficamos mais atrevidos. Quando precisamos de alguma coisa, semeamos extra. E pronto, é isso que nós vamos ouvir agora, o time de cantar. Põe tua semente na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Pedro quase
Pedro quase se afogou no mar da Galileia, mas pôs a mão na mão do meu Senhor, que acalmou o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor, que acalmou o mar. Põe tua semente na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor, que acalmou o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor, que acalmou o mar. Pedro quase se afogou no mar da Galileia, mas pôs a mão na mão do meu Senhor, que acalmou o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor, que acalmou o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor. Se você for uma pessoa que diz assim, não, eu decidi, eu vou semear, eu vou aplicar a lei de Deus, eu vou construir minha casa na rocha fazendo o que Deus diz, então estenda a sua mão sobre mim, porque eu vou orar e tenho a certeza que Deus o vai abençoar. Senhor Jesus, graças te dou porque as tuas promessas são sempre fiéis. Tu és um Deus que sempre cumpres com a tua palavra. Tu não és homem para mentir. E, portanto, eu declaro que todos aqueles que decidiram aplicar a tua lei vão ver a sua vida financeira mudar por completo. Mudar e serem abençoados. E, portanto, desde já eu ordeno as bênçãos financeiras sobre todas essas pessoas. Amém, amém. Vamos ouvir mais um bocadinho da música. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Muito bem, esta semana a gente vai falar sobre exatamente este tema. Olhe para Jesus e não para os problemas. Olhe para Jesus e não para os problemas. Este é dos temas que com certeza vão criar uma fé muito grande no seu coração e vão trazer grande sucesso. Eu digo isto porque Deus me ensinou este segredo faz muito tempo. Ensinou isso para mim. Então eu comecei a usar isto que eu vou ensinar e tem tido sucesso, porque é segredos de Deus. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando uma pessoa está diante de um problema, a tendência é a pessoa ficar, como eu disse há bocadinho, obcecado, ficar paralisado, ficar cheio de medo. Como é que eu vou fazer? E pensa nisso, quase que come isso, dorme com isso na cabeça e não resulta nada. Porque preocupação não traz dinheiro à conta bancária, não cura nenhuma doença, não resolve nenhum problema, só agrava. Quem anda preocupado normalmente até fica com úlceras, dizem os médicos. Bem, então, qual é a solução? A solução é olhar para Jesus.
tirar os olhos do problema e olhar para Jesus. O que é isso, olhar para Jesus? É olhar para aquilo que Jesus diz, para as promessas de Deus. Literalmente olhar mesmo. Já vamos ver outra vez o exemplo do Pedro, porque este é um exemplo fantástico. Agora, este mesmo tema se aplica quando uma pessoa não tem problema, mas tem alvos. Imaginemos que você, felizmente, é um crente que vai bem, ou uma pessoa qualquer que vai bem e diz: eu tenho um alvo para o meu negócio, eu tenho um alvo para a minha vida, mas com a minha situação, com o emprego que eu tenho, com o negócio que eu tenho, com o tamanho dessas coisas, eu não tenho chance de alcançar este alvo. Está a ver? Estou limitado na minha capacidade financeira, ou humana, ou negocial. Então como é que eu faço? É a mesma coisa. Eu tiro os olhos da minha capacidade, do meu tamanho, dos meus limites, e ponho os olhos em Jesus, que não tem limites e tem uma capacidade que não tem limites. Está a ver? Para onde eu olhar faz toda a diferença. Está a ver? Jesus dizia em Mateus 6 que adianta andarmos preocupados a pensar o que vamos comer, que não vamos, como pagamos as contas. Os pássaros não trabalham e Deus alimenta os pássaros. E, portanto, no final ele diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E então tudo o resto será acrescentado. Então, olhar para Jesus é o quê? É olhar para versículos bíblicos que têm promessas. E olhar para Jesus é ver o que é que Deus promete em relação a finanças, à saúde, a casamento, seja o que for. E dizer assim: isto é que é a verdade. Isto vai-me acontecer. E o problema que está à minha frente, ao meu lado, vai desaparecer, um temporal. Se formos a 2 de Coríntios 4:18, podemos ver o seguinte. Diz assim: não atentando nós nas coisas que se vêem. Quais coisas se vêem? O problema, a doença, a dívida. Não atentando nós para as coisas que se vêem, mas para as que não se vêem. Quais são as coisas que não se vêem? É a solução, é a cura, é o milagre, está a ver? Que não se vê ainda. Porque as coisas que se vêem, o problema que se vê, que está à nossa frente, aquilo que você sente, a doença, a dor que você sente, é temporal. Temporal quer dizer sujeito a modificar-se. Mas as coisas que não se veem são eternas. Ou seja, as promessas de Deus não mudam. Está a ver? Eu vou dar um exemplo que a mim me ajuda, que é o seguinte. Uma vez eu vi um anúncio muito engraçado. Era de uma marca de automóvel e o automóvel, aparentemente muito bonito e muito bom, estava numa estrada reta e a alta velocidade. E lá ao fundo havia um grande precipício. Portanto, a estrada acabava e, se o carro não parasse, ia cair no precipício. Então, a gente fica com a impressão que o anúncio quer mostrar que o carro é muito seguro e, portanto, no último minuto ele para e está tudo bem. Só que acontece uma coisa. Ele, quando está a chegar pertíssimo do precipício, ele não para. Segue em frente. E gente, até em câmera lenta, a gente fica assim: uau, ele vai cair pelo precipício. Mas não. Sabe o que é que sucedeu? Aquele precipício era uma tela de papel que tinha uma pintura que era o precipício. E eles filmaram de tal maneira que não se via a tela, só depois é que a gente viu, é uma tela. Então o carro furou a tela,
e continua em frente. E eu achei esse exemplo muito interessante, porque por vezes, as circunstâncias da vida é isso. É uma tela negra. Tu vais morrer, tu tens cancro, tu tens dívidas que são insuperáveis, não tens emprego, teu negócio está na bancarrota. Mas se nós formos em frente, olharmos para Jesus, fizermos o que Deus diz, essa tela vai se rasgar de lado de lá, tem sucesso. É engraçado, não é? Então, não atentando nós para as coisas que vêm, quer dizer o quê? Que eu não devo gastar muito tempo, preocupar-me com aquilo que está mal, mas antes nas coisas que não se veem, atentar, gastar tempo, pensar naquilo que Deus diz. Na promessa de Deus. Deus é o Deus que supre todas as tuas necessidades. Ele é o Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para nos curar. É o Deus que abre um caminho e não há caminhos. É o Deus que resolve problemas. Está a ver? Então é para aí que eu devo olhar. E, então sim, ao fazer isto, por incrível que pareça, parece uma brincadeira, as coisas resultam. E diz assim a seguir, ainda em 2 de Coríntios, agora já não é no capítulo 4, é no 5, é logo a seguir, diz assim, no versículo 7. Porque andamos por fé e não pelas vistas. Nós andamos pela fé e não pelas vistas. O que é que isto quer dizer? Nós, a Igreja Maná, temos um avião a jato. Há muito tempo que temos, porque a gente tem muitas igrejas, muitos lugares para visitar e muitas vezes é quase impossível visitar as igrejas sem essa máquina. E então, no outro dia estávamos a viajar e estávamos no meio de nuvens. E portanto, mesmo que os pilotos olharam lá para fora, não se via nada. Estava tudo branco. E depois ele saiu e os pilotos não estavam a olhar lá para fora. Estavam a olhar para os instrumentos. Depois ele subiu acima das nuvens e já se via... via-se as nuvens. Tudo branco. De cá por baixo. Cenário lindo. Mas eles continuavam a não olhar para o vidro, lá para fora. Até porque o sol estava a incomodá-los, fizeram uma pala à frente da janela deles. É impressionante, não é? Então como é que eles sabiam onde é que estavam, o que é que estavam a fazer? Pelos instrumentos. A ver? Eles sabem exatamente, com mapas especiais, instrumentos, etc., onde é que eles estão. E isso é uma coisa fantástica de se ver, porque andar pela fé é a mesma coisa. Eles não andam pelas vistas. Às vezes nem vêem nada. E nós também temos que aprender a andar pelos instrumentos de Deus, pelo aquilo que Deus diz. Portanto, é uma ilustração que a mim ajuda muitíssimo. Há outro exemplo muito bom, que é o caso quando Pedro, Jesus disse assim aos seus discípulos, olha, vão para o lado de lá que eu vou orar. E os discípulos obedeceram. Pegaram no barco e foram para o lado de lá do barco, todos juntos. Mas a meio caminho surge uma tempestade terrível. Para mim é muito evidente que é o diabo, que viu os 12 discípulos ali sozinhos e disse, eu preciso de matar esta gente. Já tenho um problema com Jesus, agora tenho mais 12. Então causou um temporal tremendo, porque o diabo é que veio para matar, roubar, destruir. E quando eles pensavam que estavam a morrer, porque as ondas eram terríveis, o barco estava a se encher de água e tudo isso, ao fundo veio um fantasma. E pensava, agora é que vamos morrer. E começaram os gritos. Só que não era fantasma, era Jesus. Então Jesus também gritou ao longe e disse, não temam, sou eu. E aí Pedro, cheio de coragem, disse, Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus, com paciência, disse, ok, sai lá daí. E de facto Pedro saiu do barco e andou por cima das águas. Mas andou quando? Enquanto tinha os olhos em Jesus. Mas a certa altura, começa a ouvir pensamentos à cabeça dele. Oh, isto não vai dar. Oh, és maluco. Como é que alguém pode andar por cima das águas, para mais com esta ventania?
E, portanto, a certa altura, Pedro tira os olhos de Jesus, começa a pôr os olhos no temporal. Sabe o que aconteceu? Começou a afundar-se. Então, o que é que eu quero ensinar com este título? Tira os olhos do problema, põe em Jesus. Enquanto Pedro tinha os olhos em Jesus, ele, não sei como, só Deus é que sabe, ele andava por cima das águas. Já aconteceu na minha vida montes de vezes. E você pergunta, mas você sabe como é que Deus faz? Não faço a mínima ideia. Mas Deus é Deus. E então, como ele tirou os olhos de Jesus, começou a afundar-se. E Jesus, mesmo assim, não o abandonou. Chegou ao pé dele, deu-lhe a mão, puxou para cima e disse, ó homem de pouca fé. Ou seja, fé insuficiente. E a lição é esta, que ele teve fé insuficiente porque não foi suficiente para chegar ao seu destino final. Bem, o que é que isto diz para si e para mim? Porque, se Jesus morasse aqui, se eu visse Jesus fisicamente, então eu podia fazer a mesma coisa. É verdade. Então como é que eu hoje posso olhar para Jesus? Eu digo-lhe como. É olhar para os versículos bíblicos, que são como que fotografias do Jesus que curou o cego. Uma fotografia do Jesus que curou o paralítico. A fotografia do Jesus que diz que multiplicou pão e peixe, transformou a água em vinho, etc, etc, etc. É como se eu tivesse a olhar para Jesus. Para lembrar, a gente está com uma mãezinha, uma mãe toda orgulhosa, tem o bebê. Olha, quer ver o meu bebê? Sim, quer ver. E pega hoje é um telemóvel, né? E mostra a fotografia do bebê e diz, este é o meu bebê. Bem, não é o bebê, porque aquilo é um telemóvel. É a foto do bebê. Está a ver? Assim também, nós podemos olhar para as fotos de Jesus, que são essas passagens bíblicas, onde Deus promete que cura toda a gente, que resolve problemas, que abre um caminho onde não há possibilidade, e daí vai. Então, quando uma pessoa está debaixo de um grande problema, é isso que ele tem que fazer. Quando Deus me ensinou isso, eu vou dizer o que é que eu fiz pela primeira vez, como é que eu testei, vamos dizer isto que Deus mandou. Eu estava debaixo de uma grande ameaça, que iam fechar coisas e que iam fazer coisas terríveis. Então eu estava mais que temeroso, estava a orar, a chorar, tudo isso, quando Deus me aparece e me ensina isto. Então o que é que eu fiz? Pus uma caneta aqui, a ver se eu por cá, sim, tem aqui uma caneta. Pus assim com uma caneta, assim, a ver? Assim. Peguei na Bíblia e olhei para cima e comecei a ler versículos em que Deus diz que aquele que habita nos escondidos do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansa. 1000 pode aqui à sua esquerda, 10.000 à sua direita, eu não. E li outras passagens bíblicas. E depois disse ao diabo, estás a ver, Satanás, eu nem sequer posso olhar para baixo, não consigo. Só posso olhar para Jesus. Parece uma brincadeira. Mas não é que resultou. Resultou dessa vez e todas as vezes que eu fiz isso. E resultou na vida de muita gente que fez e faz a mesma coisa. Ou seja, o olhar para Jesus é olhar para versículos bíblicos, e se eu não atentar para a doença, é olhar para o Jesus que cura, eu vou ser curado, você vai ser curado. Então você diz, mas você faz de conta que a pessoa não tem doença? Não faço de conta nada, a doença está lá. Eu apenas não passo cartão. Não ligo tanta importância assim. Está a ver? É isso que eu quero dizer. E pronto, hoje eu queria pedir ao time que tocasse o hino que diz exatamente isto. Há uma música que diz, como é que diz? Olha para Jesus e não para os problemas. E esta é a primeira lição de uma série que durante toda a semana eu vou ensinar e eu exorto você a estar com atenção porque vai aprender muitos segredos de Deus. Vamos lá ouvir a música. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus,
olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Então agora estamos nesta rubrica final, o Deus de Milagres, e é nesta rubrica que eu vou orar por si, você que escreveu, explicou o seu problema, pediu ajuda, e também aquelas pessoas que não escreveram nem telefonaram, mas que também estão em grande aflição e querem orar comigo. O que é que Deus diz sobre cura divina? O que é isso de olhar para Jesus se há doença? É olhar para a passagem bíblica, olhar para o Jesus que diz, eu tenho aqui este livro, não é? Que eu aconselho vocês a arranjarem e a lerem, diz cura divina, como receber e manter. Como receber cura divina e manter a sua cura. E, em primeiro lugar, eu ensino qual é a vontade de Deus. Então, eu vou ler versículos bíblicos, então eu estou a olhar para o Jesus que cura. Diz, por exemplo, aqui assim, onde é que diz? Que é Ele, onde é que está isso? Semente da palavra, olha, cura divina, será que esse livro é mesmo? Bem, diz que é Ele que perdoa, é Salmo 103, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, está aqui, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, pecados, e sara todas as tuas enfermidades. Então, eu olhar para aqui, estou a olhar para Jesus, e começo a pensar, a ver, a gastar algum tempo a pensar nisto, e não a pensar no problema, no cancro, no tumor, seja o que for. Depois eu tenho outra passagem, que diz, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, se Ele tomou sobre si a sua enfermidade, essa enfermidade está cravada lá na cruz. Está pago. E as nossas dores levou sobre si. Dores. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele é que foi ferido para pagar pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, ou chicoteadas, 40 menos 1, fomos sarados. Então eu começo a pensar e a ver-me curado, porque Jesus já pagou. Se Jesus já pagou, eu não preciso pagar esse preço. Está a ver? E assim eu estou a olhar para esse Jesus. E começo-me até a imaginar, a andar bem, a estar curado, a fazer a vida normal e por aí fora. Mas, se o seu problema é financeiro, você pega em Lucas 6,38, ou então diz outra passagem que diz que
Deus supre todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas. Deus supre todas as minhas necessidades de acordo... Então eu olho para a passagem bíblica e digo, Deus é Deus. E Ele suprirá, está a suprir todas as minhas necessidades. A ver? Não de acordo com o meu salário, mas de acordo com a capacidade de Deus que não tem limites. Então assim eu estou a olhar para Jesus. E quando eu for orar, quando você for fazer a oração da fé comigo, você só tem que tomar posse desta bênção. É como quem está à mesa para comer e estende o seu braço para ir buscar um bocado de pão. Ou para meter à boca um bocado de bife, de arroz, porque já está na mesa. Está pago. Foi Jesus que colocou lá. Você está a ir buscar aquilo que Jesus já pagou. É assim que devemos pensar em relação à oração da fé. Eu vou orar e você diz, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a resposta à minha oração, a minha libertação financeira, etc. Então, a partir daí você tem que acreditar. Eu estou curado porque a semente, tudo funciona com sementes, foi colocada por Deus dentro de si e vai crescer dia e noite até dar o fruto. Até toda a doença desaparecer e as contas estarem pagas, etc. Então é isso que nós vamos fazer agora mesmo. Então, agora é a hora de orar. Agora é a hora de você estender o seu braço sobre mim e fazer a oração da fé. Então diga assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus foi à cruz não só para me salvar, mas para pagar o preço que me traz cura divina, que me traz libertação de dívidas, que abre caminhos que estão fechados, que faz milagres. Senhor Jesus, eu recebo isso agora. Eu recebo agora o meu milagre. Amém. E agora, o que é que você tem que fazer? Acreditar que está curado. Agora hoje eu quero fazer mais uma oração e eu ordeno essa enfermidade que segue para a raiz. Eu ordeno os demônios que estejam a operar na sua vida, no seu casamento, no seu negócio, no seu emprego, que caiam por terra e libertem as pessoas em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E agora cantamos um hino de louvor a Deus, que é o que você deve fazer todos os dias, certo? Até ver isto chegar à sua casa. Vamos lá então louvar a Deus. Aleluia, aleluia, nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia, aleluia, Santo. E agora, porque estamos quase a terminar, eu queria também convidar você que diz assim, eu quero andar com Deus, eu quero ter certeza da minha salvação. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nem no céu nem na terra há outro nome pelo qual podemos ser salvos. E nem é por obras humanas, mas pelo poder de Deus. Então baixa a sua cabeça, imagine Jesus lá na cruz, estava lá por causa de si, e diga assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar, derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados. Eu admito, também falhei. E agora, Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ajuda-me, Senhor. Guia a minha vida. Ensina-me os teus caminhos. Amém e amém. E agora, escreva para nós a dizer que se entregou a Jesus. E ouça esta música que diz, porque Ele vive, pode crer que amanhã vai ser melhor. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor
eu me despeço. Até amanhã. Amanhã continuamos a estudar esta matéria. O seu futuro está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer.